Cristo a todos. Vamos falar sobre os 4 seres viventes que estão diante do trono. O Senhor criara os 4 seres viventes com um propósito de adorar o Senhor. E a Bíblia diz que eles não descansam nem de dia nem de noite e se prostram diante do Senhor, que estão até muito próximos. Eles se prostram dizendo que o Senhor é santo. Quando eles se levantam, eles cobrem o rosto, porque não pode ver a glória de Deus. São os anjos que estão mais próximos para com Deus. São os 4 seres viventes, que dizem em Apocalipse 4:6. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. 4:7, que fala sobre as formas dos anjos, dos 4 seres viventes. Um tem um rosto de leão, outro tem um rosto de bezerro, outro tem um rosto de homem, e o outro ser vivente tem um rosto de águia. E agora, por que Deus assim quis mostrar essa revelação a João e depois para a humanidade? Olha, nós sabemos que Deus criara os anjos primeiro, do que até mesmo os seres humanos. Os seres humanos foram criados milhares de anos depois. Mas esses 4 seres viventes que estão diante do trono, com esses respectivos rostos, têm um significado, tá? O primeiro rosto, o rosto de leão, você sabe que o Evangelho de Mateus, tá? Primeiro Evangelho, Mateus escreve o seu Evangelho para os judeus. Ele não tinha aquela visão de escrever o Evangelho e enviar para todo mundo. Ele tinha um objetivo, enviar para os judeus. E os judeus, ele tinha o leão como símbolo de ferocidade. É por isso que fala o leão da tribo de Judá. Então, é como se o Senhor criara aqueles 4 seres viventes e já estava pensando em nós, seres humanos. Olha que coisa, que somos, na verdade, a coroa da criação de Deus. A coroa da criação de Deus não são esses 4 seres viventes que são poderosos. Não. A coroa da criação de Deus somos nós, seres humanos. Até porque Deus não habita dentro de anjos. Eu não vi ainda um versículo que Deus habita dentro de anjos, mas Ele habita dentro de nós, seres humanos, da igreja, como Paulo ressaltara em 1 Coríntios. E o primeiro animal retrata o Evangelho de Mateus, tá? Por quê? Porque Mateus escreve o seu Evangelho para os judeus. E os judeus tinham o leão como símbolo de ferocidade. E o segundo, o segundo animal, o rosto de bezerro. Aí já não fala do Evangelho de Mateus, e sim do Evangelho de Marcos. Por quê? Porque fala do servo sofredor. O bezerro, ele é serviçal, é trabalho, é servir, tá? E Marcos fala em Marcos 10:45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o segundo animal ali, que é um rosto de bezerro, retrata o Evangelho de Marcos. E o terceiro, o Evangelho de Lucas, na figura do rosto daquele ser vivente de homem. Por isso que fala Filho do Homem. E a primeira vez que foi expresso o nome Filho do Homem foi em Número 23:19, tá? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Essa foi a primeira expressão, Filho do Homem. Mas em Daniel também fala sobre Filho do Homem. E mais ainda em Lucas, que o Filho do Homem descerá nas nuvens do céu e todo olho verá. E muitas outras expressões, Filho do Homem. Então é justamente o Evangelho de Lucas, quando retrata aquela figura do ser
vivente com o rosto de homem. E o outro, o rosto de águia. João, ele já tinha uma visão panorâmica, visão de águia, porque Mateus escreve o seu evangelho para os judeus, Marcos já escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos, tá? Apresentando como filho do homem. E João fala, não, Jesus não só veio para os judeus, ele não só veio para os gregos, para os romanos, Jesus veio para todos, conforme está escrito em João 1,12. Veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus aos que crêem no seu nome. Para sermos abençoados e salvos, é só crer em Jesus Cristo como Salvador. E João tem essa visão panorâmica, visão de águia. Deus criara os 4 seres viventes que estão diante do trono, cheio de olhos por diante, por detrás, mas as figuras dos rostos é como se fosse uma explanação dos 4 evangelhos, ou seja, Deus já tinha umas boas novas para a humanidade, mesmo sem ela estarem ainda existindo, porque Deus é presciente, né? Deus veio aqui, daqui a 1000 anos ele já sabe, ele já conhece. Então ele criar aqueles animais, aqueles seres viventes, com um objetivo de um dia a humanidade serem salva através do Salvador, de Cristo, o Senhor. Amém? Então, entenda que os 4 seres viventes têm uma representação dos 4 evangelhos. Deus abençoe, até o próximo vídeo, se inscreva no canal.